Eu sou o professor Delmar Araújo. Alô, boa tarde. Eu sou o professor Delmar Araújo. Estou aqui para falar com vocês hoje nessa festa literária da Caatinga. E eu quero inicialmente parabenizar e agradecer o convite do Paulo Ato a estar aqui. Nós vamos conversar sobre a literatura regional, a trilha da palavra e o sentido do lugar. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu sou professor, escritor da região da Chapada Diamantina, natural de Lençóis. Ok? Então vamos começar? Festa Literária da Caatinga. Literatura regional, a trilha da palavra e o sentido histórico, cultural do lugar. Ok? É o que a gente vai ver agora. Qual é a percepção nossa acerca da cultura no atual contexto turístico da região da Chapada Diamantina? Porque a Chapada Diamantina é considerada uma região turística, mas ela é uma região enorme, que tem vários municípios, é composto por vários municípios. Então, qual é a percepção acerca da cultura no atual contexto turístico dessa região? Ok? O que os olhos não veem, a mente imagina de um jeito 3 vezes pior. É uma brincadeira, mas é verdade. O que a gente não sabe, o que a gente não vê, a gente fica imaginando como é que será essa nossa percepção sobre a cultura. Ok? Para descobrir, siga a trilha. Observe que a Chapada Diamantina ela tem várias trilhas, até chegar à trilha da cultura. Mas pare e reflita. O turismo da região, ele preserva os sentidos do lugar, ele concentra na autenticidade da história do local, ele valoriza a cultura regional. Vamos refletindo, gente. Vamos fazer uma reflexão nessa nossa trilha que a gente está fazendo na Chapada Diamantina, ok? Vamos refletir. Ele valoriza, o turismo ele valoriza a memória histórica do lugar, ele aproveita os bens herdados culturais, ele promove os bens materiais e os bens imateriais da cultura do lugar. Siga, continue nessa trilha, ok? O turismo ele valoriza o imaginário popular e a tradição oral. Ele valoriza as práticas sociais e os saberes culturais. Ele valoriza a história da vida das pessoas. Siga, vamos adiante nessa trilha. O turismo ele mantém os significados originais dos ambientes. Ele se preocupa com as relações socioambientais. Ele valoriza a noção
social de ambiente, olha só, siga essa trilha e você vai descobrir. Agora, saia da noção de ambiente apenas físico e biológico. O ambiente não é só a parte física e biológica, que você faz roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, roteiro 4, roteiro 5. Siga outro rumo. Natureza não é algo exterior e artificial. A natureza ela é social. Observe as pessoas da natureza. Siga. Para entender o sentido do lugar, siga a trilha dos autores regionais. Inventa a literatura regional. Vamos conhecer os autores regionais. Jackson Rubens, Franciel Cruz, Saulo Dourado, Adilson Rodrigues, Afrânio Peixoto, Ana Silva, Angelina Viana, Antônio Fontinelli, Amarildo Vieira, Américo Chagas, Belami Macedo, Celina Carneiro, Cláudio Oliveira, Delmar Araújo e muitos outros autores que a gente conhece na Chapada Diamantina. Vamos conhecer as obras desses autores da Chapada Diamantina para compreender um pouco da história e da cultura do lugar. Siga. Para entender a história da Chapada Diamantina, fique de olho nas palavras ditas por esses autores. Então você vai conhecer os autores da Chapada Diamantina, mas fique de olho nas palavras que eles dizem, porque as palavras elas representam conceitos. As palavras, além de conceitos, siga. Ela também representa, as palavras representam ideias. Siga. As palavras representam valores. Siga. As palavras representam atitudes. As palavras apresentam fatos e versões. As palavras representam ações. As palavras representam normas e procedimentos. As palavras, veja o que está por trás das palavras desses autores regionais. Siga o caminho da história, a história contada. Até os meados do século XVII, na Chapada Diamantina, viviam os povos indígenas, os tapuias, aimorés, paiaiás, guerens, tupinambás, cariris, maracás. Todos esses povos indígenas viviam aqui. Indígena. No Aurélio, lá no dicionário, o significado de indígena é aquele que é natural da região em que habita, que é aquele que pertence a um povo que habitava originalmente um local, uma região, antes da chegada dos europeus. Alienígena, estrangeiro, forasteiro. Siga. O antônimo de indígena é alienígena. O antônimo de índio no Brasil é branco. Vamos pensar. A Chapada Diamantina, então, ela foi organizada socialmente, organizada por escravização. Primeiro foram os indígenas escravizados. Os indígenas, e depois é que os negros africanos foram escravizados. Então a nossa formação na Chapada Diamantina é escravização na agropecuária e escravização no garimpo. Porque a primeira economia da Chapada Diamantina é a criação, é a agropecuária, é a criação de gado. Lá na região, começa em Jacobina, é a primeira, é a cidade-mãe da Chapada Diamantina. Depois que tem os outros ciclos. Escravizados. O que são escravizados? Escravizados são os negros que vieram da África, do litoral da Bahia, do recôncavo da Bahia e das Minas Gerais, também foram trazidos por aqui. Escravizados é diferente de escravos, que se conseguiu escravizar, que foi alvo da escravidão, esse escravizado.
negro. Negro, significado de negro: cor negra, negrura, roupa muito escura, que recebe a luz e não reflete. Preto, escuro. Está lá no dicionário. Negro. Negro, tenebroso, coberto por trevas, repleto de escuridão, escuro, negro, sombrio. Quem cita o medo, isso é tenebroso, né? Quem cita o medo, causando horror, medonho, crime tenebroso. Negro, negro. Caatinga de negro, substantivo feminino, isso está lá no dicionário também. Substantivo feminino das angiospermas, regionalismo, um arbusto da família das caparidáceas. São flores verdes, né? Isso é caatinga de negro. Vamos observando as palavras que vão fazendo referência ao termo negro. Diga. Caatinga. Caatinga, com um A só, não é caatinga, nessa região caatinga, informal, é péssimo odor, exalado pelo corpo suado, nhaca, caatinga de roupa usada, um tecido com caatinga de comida estragada, cheiro não agradável, fedor, caatinga. Caatinga? Esqueceu o sentido das palavras? Caiu no esquecimento? Está frágil a sua memória? Vamos então de olho nas palavras, mas entendendo o sentido, o que ela apresenta, o seu significado. Siga. Compreender, minha gente, a história é mais complexo que memorizar os fatos históricos. A gente precisa se ligar nos conceitos apresentados por esses autores regionais para a gente compreender. No século XVI, aconteceu a ocupação da Chapada Diamantina, na região norte, a região jacobina. Os bandeirantes, então, seguiram o curso do Rio São Francisco em busca de indígenas e de ouro. Isso está lá no Araújo de 2014. Mas o que é a ocupação? A ocupação é uma ação de ocupar, de tomar posse de um proprietário de um lugar através de uma invasão. Então a Chapada Diamantina, ela foi invadida, né? É ocupada e invadida. No século XVII, acontece o povoamento da Chapada Diamantina, que é para o povoamento para a exploração da pecuária. Mas qual o significado de povoamento? Povoamento é fundar povoações, né? Fundar povoações, estabelecer habitantes, disseminar animais para reprodução. Isso tudo forma um povoamento e começa a constituir a povoação da Chapada Diamantina. Siga. No século XVII foi o século do ciclo agropecuário, porque a Chapada Diamantina, primeiro é o ciclo da agropecuária, depois é o ciclo do ouro, depois o ciclo do diamante e agora o ciclo do turismo. Algumas cidades constituem a Chapada Diamantina, é considerada como uma região ecoturística. Então, lá no século XVII, é o ciclo agropecuário. Tá? Foi em 1681, o Antônio Guedes de Brito, ele dividiu a cismaria em fazendas e gado. Essa cismaria, mas o que é uma cismaria? Cismaria é um terreno chamado sem cultura, abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas medievais, determinava que fosse entregue a quem fosse direito. Nessa região, então, quem recebeu a cismaria foi o Antônio Guedes de Brito. E o município, a região de Irecê, ela pertencia à cismaria do Antônio Guedes de Brito. Adiante. Já no século XVIII, que foi o ciclo do ouro. Então começa a exploração do ouro na região de Jacobina, em 1701. Depois essa mineração de ouro, ela se estende no Rio de Contas, em 1720. Mas é uma exploração clandestina.
clandestina. E o que é clandestino? Clandestino é aquilo feito às escondidas. Ninguém deve saber. Oculto, uma reunião clandestina que é contra as leis. Então, a exploração do ouro nessa região começa de forma clandestina. Nós vamos encontrar isso nos livros dos regionais, para compreendendo como funcionava a formação da nossa região, a região da Chapada Diamantina. Diante, já no século XIX, é o ciclo dos diamantes. Observe que a gente começou lá em 1600, que é o ciclo da agropecuária. O ciclo dos diamantes só começa em 1817. Tá? É a descoberta na Serra do Gagal, diamantes na Serra do Gagal. E depois vem acontecendo, em 1802, começa a exploração da Chapada Diamantina. Isso tudo por um deslocamento de garimpeiros. Mas o que é deslocamento? O ato é feito deslocar de um ponto para outro, de uma posição para outra. Qualquer parte do corpo recebe o deslocamento no sentido de movimentar-se. Né? E os garimpeiros, então, em 1839, descoberta na região de Gentil do Ouro, né, região de descoberta perto de Serra dos Aroeiros, na Serra do Assuruá, e em 1943, e só depois de 44 no Fugê, 45 Lençóis. E Irecê ele pertenceu ao Morro do Chapéu, né, então essa região assim. O ciclo do diamante começa nesse período, somente no século XIX. Adiante. Em 1845 é que começa, que foi descoberta em Lençóis, diamantes. Lençóis da cidade, onde se tinha descoberto diamantes, e no ano seguinte a descoberta de Mucugê. Está lá no livro do Barbosa falando isso. Os diamantes eram achados assim, aos punhados, dos cascalhos virgens em qualquer lavagem. Está lá no livro Afrânio Peixoto, 72. Então a gente vai vendo através da literatura regional como compreender essa região, a sua história. E o ciclo do diamante, a sociedade garimpeira, ela é dividida, estratificada socialmente. Então, no segmento alto, pedristas e donos de garimpos. No segmento médio, que eram capangueiros e comerciantes locais. Segmento baixo, os garimpeiros e os escravos. E segmento cativo, que eram os escravos, os escravizados. Né? Isso aí você vai encontrar no Sena. Mas o que é a estratificação? Estratificação é o efeito de estratificar, de expor em camadas, né? Em classes. Né? Alguns grupos serão organizados assim. Ok? Nesse período, essa região, então, outros coronéis, olha o que está escrito lá por Valfrido de Moraes, outros coronéis, aliás, existiram e mantiveram prestígio longo na Chapada, imensa, no Vale de São Francisco e mais além. Outros chefes de Estado fizeram época e se impuseram ao próprio poder central nessa região que nasceu, viveu e se estimulou o signo da turbulência numa das democracias telúricas mais singulares da nossa história pátria, Alfredo de Moraes. O que foi o coronelismo? É um sistema político, né? A influência dos coronéis na política, em tipo, de uma forma, geralmente, ou pelo poder econômico, pelo poder familiar, né? E pelo poder político. Adiante. Essa região, especialmente Lençóis, ela foi considerada a Vila Rica da Bahia. Seu comércio de pedras, né, de pedras preciosas, diamantes, era tão intenso que Lençóis chegou a ter um vice-consulado francês. Aqui funcionavam os sindicatos dos garimpeiros, né, da representante da França e de outras regiões da Europa. E no seu apogeu teve uma aristocracia que passeava e educava os filhos na Europa e adotava mais recentes modas de Paris. Você encontra isso lá no Américo Chagas, que é escritor da região do Wagner. Né? Mas o que é uma completude cultural? Quer dizer, a completude cultural é a característica, a particularidade, a condição, né, cultural dessa região.
Adiante. Essa sociedade, ela vivia, mantinha uma submissão social. Né? A princípio, lá no Américo Chagas diz que a princípio as terras eram devolutas, significa não pertencia a ninguém. E os garimpeiros eles podiam trabalhar onde quisessem. Depois vieram as medições dos terrenos diamantíferos e os donos dos lotes começaram a cobrar o quinto da produção. O quinto é 25%, né? 20% da produção. E essa submissão, a submissão é uma ação, o efeito de submeter ou de subordinar, subordinação. Então, a submissão social para cobrar manter esses garimpeiros sobre o seu domínio. Adiante. Esses diamantes, então, arrobas de diamantes, eles continuam a ser retirados dos garimpos e exportados legalmente ou por meio de contrabandos vultuosos para as praças da Europa, predominantemente em Paris, Liverpool, Amsterdã, Londres, Berlim. Estão no livro do Valfrid de Moraes. Então era um comércio, um mercantil que se refere ao comércio. Essas pedras, inclusive, foram usadas na indústria para a construção dos túneis, para a organização das galerias, né, de água, enfim. Os diamantes enriqueceram a Europa, os diamantes dessa região. Adiante. Vamos lá? Mas de onde se tira, supõe, os diamantes, eles aí acabaram que a região acabou que uma decadência. Mas quais foram as causas da decadência? Primeiro foi a estiagem, em frequência seca, né? Em 1859 e 1860. Depois, descoberta de diamantes na África do Sul, acabou contribuindo para a decadência aqui. E a baixa produção, além da guerra entre a França e a Alemanha, em 1914, estava na UFA, isso lá. Tá? E todos esses fatores acabaram provocando a decadência, que é o ato efeito de decair, é a condição daquele que está deteriorando, ou tende a se extinguir, é o declínio, a decadência. Lembre-se no início, eu disse, de olho nas palavras, está de olho nas palavras, está atento ao que os autores escrevem, para poder compreender a história dessa região. Vamos lá? Então, quando acontece essa decadência, as famílias, então, as famílias ricas e tradicionais, elas migram, vão embora para Salvador, para São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Permaneceram aqui nessa região apenas os pobres, que ainda continuaram tentando a sorte nos garimpos. O que é um êxodo? Êxodo é a saída espontânea de um povo de um lugar para outro. O êxodo é a mudança de lugar. Okay? Então isso aconteceu com as famílias ricas dessa região. Adiante. Como solução, a arquitetura que foi construída, a arquitetura colonial dessa região, você vê as características que tem lençóis, tem Rio de Contas, tem Mucugê, várias outras cidades, né? Têm essas características do patrimônio histórico colonial. Então, o patrimônio de Lençóis ele foi tomado em 1973 com o patrimônio histórico nacional. Isso é uma tentativa de recuperar a economia da região, de contribuir para preservar o seu patrimônio e levantar a economia da região. O tombamento é o ato efeito de tombar, né? Mas vindo para criar um registro, né? Registrado, que isso é um patrimônio que pertence a todo mundo, né? Um patrimônio nacional. Adiante. Então ele foi tombado pelo seu patrimônio histórico. Observe as casas antigas, né? São casas coloniais, né? Que não tem preservado até hoje. Adiante.
Lençóis um patrimônio cultural formado, né? A região da Chapada Diamantina toda, ela tem o São João de Irecê, as festas juninas, as festas de Santo Antônio, festas dos Passos, olha as baianas, Marujá, filarmônicas, risados, nome o boi, enfim, tudo isso compõe o patrimônio cultural da Chapada Diamantina. Tá? Todas as cidades, então, como é que eu vou conhecer a Chapada? Observando toda essa riqueza. Aí do século XIX, né, 1980, no século XX, né? No século XX, em 1980, foi instalado o primeiro hotel de Lençóis, em 1980, pelo governo. Isso já no século XX. Tá? É o ciclo do turismo. É uma Lençóis turística. Observe que a região começa a receber o festival de música, a receber turistas, gente do mundo todo, que vem conhecer as belezas da região, não só a beleza física, como eu disse, da natureza física, mas conhecer as pessoas, conhecer a cultura, e isso tudo está ampliando a todos os outros municípios da Chapada Diamantina, que hoje recebem grande número de pessoas, né? Não só pelas suas belezas naturais, mas também conhecer as suas festas, as suas religiosidades, conhecer as suas belezas. Lençóis em 85, ela tornou-se não só Lençóis de Andaraíba, Parque Nacional da Chapada Diamantina, que foi por decreto federal, uma região federal preservada, né? A natureza preservada. Adiante. Beleza? Lençóis, então, do lençóis ambiental. Então você começa assim, não só noção da beleza física, mas da beleza também cultural, né? A ideia de natureza como uma ideia social. Aí fecha os garimpos em 96, em 73 foi o tombamento, 96 fecha os garimpos, aqui os garimpos de outro tipo, é o garimpo de draga, que já foi proibido, em 98 os garimpos de serra também estão proibidos, estão fechados. Mas existe a história que restou desse lugar, né? Em 2008, Lençóis é reconhecido como um dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico nacional e internacional. Observe vocês que começa a receber prêmios. Em 2010, Lençóis é destinos turísticos internacional. Observe os hotéis, o aeroporto, todos os equipamentos, né, que formam por essas, que contribuem para isso. Em 2010, como destino de turismo de aventura, né, escaladas, e aí as pessoas começam a vir para aqui, também já com outra intenção, além de conhecer as belezas naturais. Lençóis tem reconhecido em 2009 como o melhor destino turístico do Brasil, né, um prêmio dos melhores destinos recebeu. Mas todas essas alterações acabaram criando rebatimentos socioambientais, questões que foram refletindo nas pessoas do lugar, né? Nós aqui da região da Chapada Diamantina. Quais foram esses rebatimentos? Uma crise social. Então o garimpeiro deixa de ser o protagonista da região, o protagonista cultural. Há alterações aí das relações entre as pessoas e os ambientes, o comportamento em relação aos ambientes começa a mudar. Tá? Há uma crise ambiental, existe uma perda dos significados históricos dos espaços, e por isso a gente busca fortalecer isso, valorizar os significados históricos dos lugares, tanto de Lençóis, como de Irecê, como de Mucugê, quanto de Wagner, Andaraí, Palmeiras, todos esses lugares, criando roteiros não desumanizados sem história, mas roteiros que valorizem a sua história. Né? Eu vi crise da razão. A crise da razão estranheza aos visitantes e às comunidades tradicionais. Por quê? Quem vem aqui conhecer a Chapada Diamantina, ele vem para conhecer a natureza, mas ele vê também as comunidades tradicionais das pessoas, e houve um embotamento cultural. As pessoas que aqui moram, com a cultura formada desde a sua origem, não tem problema. Há uma crise da emoção, que é o desconhecimento do sentido do lugar. Qual é o sentido da Chapada Diamantina? O desconhecimento das atitudes, dos sentimentos garimpeiros
que ainda se mantém presente. Então nós somos um resultado dessa formação. Então o que se propõe hoje? Que educação ambiental nos emancipa? Que educação ambiental transforma a Chapada Diamantina num ambiente sustentável? Obrigado, professor Delmar Araújo. A rua desenhada à porta é a mesma que entra e corta os caminhos dos que vão lá. Obrigado. Vocês conheçam os autores da Chapada Diamantina. Obrigado a todos e uma feliz festa literária. Thank you.